Fala pessoal, aqui é Renan Cardoso e hoje a gente vai te mostrar como criar novos relatórios no Google Analytics 4. Essa aqui é a parte 3 dos nossos vídeos sobre o Google Analytics 4. A parte 1 e a parte 2 já estão lá nos vídeos do canal, então é só se inscrever e assistir. Também montei lá uma playlist específica só com esses vídeos, além de uma playlist com todas as ferramentas Google que você provavelmente vai precisar dar uma olhada se esse é o primeiro vídeo do canal que você assistiu. Então tá, na primeira parte a gente ensinou como configurar o Google Analytics 4, a segunda parte eu ensinei para vocês como captar dados e agora a gente vai para a parte de usar esses dados para criar relatórios. A gente sabe que aqui na parte de aquisição, interação e rentabilidade você já tem os gráficos padrões do Google Analytics. Eles estão um pouquinho mudados por causa que a nova versão do Google Analytics 4 deu uma alterada em como eles funcionam, mas é basicamente a mesma coisa. O que a gente vai fazer hoje na verdade é uma coisa diferente. A gente vai usar aqui a ferramenta Explorar para testar as novas opções de gráfico que só o Google Analytics 4 tem. Então, aqui na aba de explorações, a gente até já deu uma olhadinha nesses 3 gráficos aqui, mas a gente vai recapitular e você pode ainda expandir outras opções de gráfico aqui. A gente vai mostrar todas as principais disponíveis e, claro, se você quiser mais alguma delas, você pode também clicar em Galeria de Modelos aqui e aí selecionar a que você quiser. Então tá. Começando pela análise de forma livre, então o que essa análise aqui ela faz, né? Só vou clicar aqui para a gente montar uma específica. Então ela serve para apresentar dados de forma livre, né? Ou seja, você pode selecionar vários dados específicos e filtrar entre eles o que você quer. Como é que você vai fazer isso? Assim que você seleciona qualquer gráfico no Google Analytics 4, você vai ter as variáveis e as definições de separador. As variáveis vão definir para você quais são os pontos que você está usando de segmentação, dimensões e métricas, né? A segmentação é as formas que você tem para dividir o seu público. Então você pode dividir o público que veio do Google Ads, o público que veio de tráfego orgânico, o público que veio de tráfego direto, o público que comprou, o público que não comprou. Você pode clicar aqui no mais e criar a segmentação que você quiser para segmentar os usuários da maneira que você achar melhor. Então tem segmentação por evento, segmentação por sessão e segmentação de utilizador. Aqui também tem o geral, que são algumas sugestões que eles têm, como compradores, não compradores, utilizadores recentes. Tem outros modelos também, como por dados demográficos, por tecnologia, por aquisição. Por tecnologia legal também você pode, por exemplo, separar para ver o usuário de celular, o usuário de computador, esse tipo de coisa. Então vamos fazer um teste aqui e separar para a gente o segmento de usuários que acessaram pelo computador, né? Vamos pegar aqui os usuários segmento, né? Dispositivo, categoria de dispositivo, adicionar que é exatamente igual, corresponde exatamente a desktop. Beleza, assim eu vou pegar só quem é usuário de computador. Se eu quiser, eu já posso criar um público-alvo aqui e ele também já me dá um resumo de quantos usuários eu já consegui que são usuários de computador. Aí eu posso guardar aqui e ele já vai começar a aparecer aqui. Aqui ficou como segmento sem nome porque eu esqueci de dar um nome. Vamos chamar aqui de... Ok. Tem que lembrar de dar um nome, né? Então eu vou chamar de tráfego desktop. Beleza, guardei. E agora olha só. Aqui eu tenho a comparação de segmentos, certo? Então vamos botar aqui, ó, configuração. Quem veio pelo celular, quem veio por tablet e quem veio pelo desktop. Beleza? E aqui nas linhas a gente vai usar cidade. Então o que ele vai me dar? Ele vai me dar das cidades, quais usuários vieram de celular, quais vieram de desktop e quais vieram de tablet. Se eu quiser, eu posso mudar aqui as dimensões que eu estou usando, ou então eu posso também adicionar uma nova métrica, por exemplo, usuários que converteram numa venda, certo? Então beleza, esse gráfico aqui, como eu falei, ele serve para dar uma checada nessa questão de dados. Você pode fazer várias combinações, né? Você poderia mudar aqui para ver ao invés de cidade, você botar país, botar por gênero, botar por idade. Tem outras dimensões que você pode ir adicionando aqui, né? Continente, interesses, para dar uma filtrada nos seus usuários para saber exatamente
configurações de segmentação de dados entre eles, saber tipo assim, quem é que compra mais? É o pessoal de São Paulo ou do Rio de Janeiro? E por aí vai, é só botar as comparações de segmento aqui, né? Para comparar, você também pode alterar a forma de visualização desses dados aqui para ficar num gráfico de pizza, né? Ou para então ficar num mapa, né? A gente pode montar um mapa geográfico aqui para mostrar onde é que estão os usuários de celular, onde é que estão os usuários de computador. Tem várias formatações aqui, então essa aqui é a forma livre, né, que eles chamam, é a exploração mais aberta assim para você personalizar os dados como você quiser. Vamos olhar a próxima formatação então, que é a exploração de funil. O funil ele serve para o quê? Para você ver as ações que você quer em fluxo. Então, digamos assim, para o usuário comprar algum produto no meu site, ele tem que abrir a página inicial, ele tem que selecionar um produto, ele tem que cair na página de produto, adicionar o produto ao carrinho, fazer o pagamento, botar um endereço e aí finalizar a compra. Essas ações, você vai cadastrar elas como eventos de conversão, que a gente explicou como fazer isso lá na segunda parte do nosso vídeo. E aí depois você vai montar aqui em passos, todos esses passos que eu mostrei para você vão ser um evento de conversão, certo? E aí dessa forma você vai conseguir gerar um fluxo para saber, beleza, dos que entraram no site, quantos adicionaram o produto ao carrinho, dos que adicionaram o produto ao carrinho, quantos foram lá e pagaram, quantos foram lá e colocaram endereço, quantos foram lá e finalizaram a compra, e dessa forma você vai saber onde é que estão os gargalos de conversão, certo? Você também pode adicionar comparações de segmento, então você pode comparar, por exemplo, o tráfego pago com o tráfego direto para ver como é que eles se comportam comparativamente. Então, o pessoal do meu tráfego pago, será que tem uma taxa de conversão melhor do que o pessoal do meu tráfego orgânico ou do meu tráfego direto? Então, esse tipo de informação você consegue tirar com análise comparativa aqui de segmentos do funil. Além, é claro, como eu mostrei aqui, você também consegue ver os gargalos, quais são os pontos em que você realmente está perdendo muitos usuários de uma etapa para outra. Próxima exploração, então, exploração de caminho. Essa aqui dá informações semelhantes à exploração do funil, só que ao invés de você definir o fluxo, o que a exploração de caminho faz é que ela mostra para você qual que é o fluxo que os usuários estão tomando. Então, digamos assim, eu queria que o usuário ele entrasse no meu site, clicasse no blog e acessasse um artigo. Mas ao invés disso, o usuário está indo da página inicial para a página de contato, aí ele está voltando para a página inicial e ele está fazendo esse vem e vai o tempo todo. A análise de caminho vai nos dar uma ideia de exatamente quais são os caminhos que o usuário está tomando. Então aqui eu posso filtrar por nome do evento, se eu cadastrei todos os eventos do site, ou eu posso também trocar e botar por título de página. E aí aqui ele vai me dar a página em que eles estão acessando e a partir disso eu consigo definir para que páginas eles estão indo, o que eles estão fazendo, seja em questão de eventos ou em questão de páginas visitadas. A outra coisa legal desse gráfico aqui, eu só vou esperar a gente carregar para vocês conseguirem ver a alteração aqui. Beleza, então aqui pelo título de páginas eu já consigo ver, por exemplo, o cara iniciou a sessão, aí ele foi para essa página aqui, aí ele foi para essa, dessa aqui ele foi para essa, dessa aqui ele foi para essa e por aí vai. Eu posso também dar uma olhada nos eventos, né? Então se, por exemplo, abriu página, clicou, baixou o conteúdo, rolou a página, fez não sei o que, tu consegue ver todo o fluxo de usuários do caminho mais comum para o caminho mais incomum. Então aqui tu pode ver que tem mais 15 opções que eles juntaram tudo numa só, eu posso clicar aqui e expandir essas 15 opções para ver tudo que o pessoal está fazendo mesmo, né? Mas isso aqui vai dar o fluxo de para onde os usuários, o que eles fazem do momento que eles entram no site. Outra coisa que você pode fazer que é legal com esse gráfico aqui é clicar em recomeçar e ir para o ponto final. Então eu posso chegar aqui no nome do evento e botar minha venda como sendo o fim do fluxo para me mostrar todas as etapas que o cara fez antes de comprar. Porque pode ser que ele não está seguindo o mesmo fluxo que eu estou acostumado, que eu projetei para ele ter. Às vezes eu quero ver o caminho inverso para ver o que ele fez, tudo que ele fez antes de comprar. Talvez eu possa ajudar a reduzir essas etapas aqui, a melhorar a experiência do usuário durante essas etapas que ele está tomando e eu consigo ter uma noção melhor do que os meus usuários estão fazendo. A gente chamava isso aqui antigamente de
caminho inverso de conversão. Tem essa análise lá no Google Analytics antigo e agora essa aqui ficou um pouquinho mais completa. Próximo gráfico, então, nós temos a sobreposição de segmentos. Esse gráfico aqui é muito parecido com a forma livre, né? Mas a diferença é que ele me dá uma representação mais visual da interpretação de combinação de segmentos, né? Então, nesse caso aqui, eu posso botar na comparação de segmentos e eu consigo ver, por exemplo, que o meu usuário de desktop, ele também, às vezes, acessa o site pelo celular, certo? Agora, o meu usuário de telemóvel também, às vezes, acessa aqui, então, pelo tablet, né? Nós conseguimos ver as combinações desses segmentos aqui e dessa forma a gente consegue ter insights sobre, por exemplo, será que o meu usuário de telemóvel e o meu usuário de desktop são a mesma pessoa e estão tendo que acessar 2 vezes o site porque pelo celular ele não está conseguindo converter e aí está tendo que acessar pelo computador para conseguir converter? Pode ser. Eu posso também fazer, por exemplo, 2 tipos de conversão de venda para saber se eu tenho recompra. Então, por exemplo, assim, eu pego todo mundo que comprou o meu fone de ouvido e todo mundo que comprou o meu celular e eu chamo cada um de um evento de conversão específico, né? E aí depois eu faço aqui na segmentação, eu coloco o evento que eu coloquei ali como sendo maior do que 0, né? Eu mostrei aqui para vocês como fazer, mas vou mostrar de novo. Então você pode vir aqui, evento, aí você pega um evento de conversão. Por exemplo, aqui eu quero chamar um evento de conversão aqui, envio BR, é uma venda. Né? Event count maior do que 0. Beleza, então é todo mundo que fez pelo menos uma compra, né? E aí eu consigo guardar essa informação aqui para ver, por exemplo, se do pessoal que comprou esse produto, se também comprou outro produto. Beleza, pessoal? Então aqui você pode fazer, como eu falei, você pode fazer essas combinações aqui, você pode botar múltiplos fatores de segmentação aqui, né? E você também pode colocar detalhes na segmentação, jogar diferentes métricas de utilizadores ativos, usar outras segmentações aqui, né? E outros filtros também. Vamos para a próxima, então. Eu tenho o explorador de utilizadores. Esse aqui eu achei o mais legal de todos. Esse aqui eu achei o gráfico mais massa de todos. Por quê? Esses números que vocês estão vendo aqui, cada número desse aqui é um cliente. Então, o Google, quando a gente anonimiza os dados do cliente, o Google cria um código hash para ele, que a gente chama de ID de instância, tá? Essa identificação aqui me define se o usuário, o que o usuário fez, certo? E o que eu posso fazer com isso aqui? Eu vou mostrar rapidamente para vocês como é que eu montei o meu aqui. Eu usei a métrica valor de conversão, tá? Que eu ensinei como configurar lá no nosso segundo vídeo. Eu mostrei como vocês adicionar o valor do evento, né? Eu vou colocar aqui ele como um valor aqui no gráfico, certo? E agora, vejam bem, se eu filtrar aqui na segmentação apenas os usuários que compraram, então eu vou chamar aqui nos eventos, vou pegar um produto específico meu, certo? Então, o event count é maior do que 0, ele fez pelo menos uma compra desse produto aqui, certo? Eu vou guardar. Aqui eu chamei de segmento sem nome, eu precisava ter dado um nome lá em cima, né? Mas tudo bem. Olha só, tá vendo aqui, ele separou para mim os usuários que compraram pelo menos uma vez. Agora eu vou vir aqui e vou clicar em valor do evento. E o que ele vai me mostrar? Ele vai me mostrar quem comprou mais em relação a quem comprou menos em uma lista. E ele vai me mostrar o cliente que comprou mais lá em cima e os clientes que compraram menos para baixo. O que isso vai me dar de forma prática? A minha curva ABC de clientes. Então, na hora, eu já vou saber como é que é a inclinação da minha curva ABC pelo valor máximo para o valor mínimo dos meus clientes. E aqui eu posso estender as linhas para incluir até 100 clientes, até 500 clientes, quantos eu quiser. Olha só, então botei 100 aqui para a gente olhar, né? Essa aqui é a curva ABC, tá vendo? Tá vendo como teve um cliente que comprou R$700 e outro foi 765, 603, 404. Agora vejam só, se eu quiser fazer uma fotografia, um perfil
do meu cliente que compra mais, eu consigo ver, por exemplo, quantas sessões ele teve, quantas vezes ele teve que ir ao site, quantas conversões ao total ele teve que fazer, e eu consigo olhar cliente a cliente tudo isso. Só que além disso, se eu clicar aqui na ID distância, ele me abre uma segunda aba nesse relatório aqui, que me mostra todas as ações desse cliente aqui. Então olha só, ele é do Rio de Janeiro, a primeira acesso do site dele foi no dia 27 de outubro. Dá pra ver certinho, olha só, primeira visita, ele entrou na página, rolou para baixo, aí fez o pagamento de checkout e eu tenho aqui, ó, todo o horário, quanto tempo ele demorou, tá vendo, ó? Do momento que ele entrou no site pro momento em que ele fez a compra, tá vendo? Demorou 10 minutos. Aí vejam só, segundo evento dele, dia 29/10, ó, visualizou a página, iniciou a sessão. Ok, iniciou a página, visualizou, rolou, papapá, comprou de novo. Ó, quanto tempo ele demorou? 13 minutos, 15 minutos mais ou menos, para fechar essa venda. Tá vendo? Eu consigo ver todo o histórico do usuário no site. Isso aqui é muito poderoso para você definir o perfil do seu cliente A, o perfil do cliente B e o perfil do cliente C, para você saber se o cliente A consegue navegar com facilidade no site, mas o B talvez não consiga, o C talvez tenha outros problemas, e aí você consegue ver um a um todos eles. É claro que isso aqui são dados anonimizados, pessoal, tá? Isso aqui você não vai conseguir, tipo, ligar para o cliente, tipo, oi João, tudo bem? Vi que você teve problema. Não dá para fazer isso, porque esses dados aqui estão anonimizados, não dá para identificar esse usuário aqui. Mas essa ferramenta aqui é muito legal, muito útil, tá? E eu achei ela incrível. Próximo relatório, então. Então agora a gente vai entrar num tipo de relatório que não é mais tão comum, tão utilizado e não vai ser muito importante para empresas, tá? Esse aqui é o relatório de visitantes. Então a pessoa visitou o seu site na primeira semana, na semana 0, quantas delas retornaram na semana 1, quantas retornaram na semana 2, quantas retornaram na semana 3 e na semana 4, né? Isso aqui, pessoal, não é tão relevante, por quê? Porque ele não vai indicar, a não ser que o seu site precise de sazonalidade, certo? Não, eu preciso que o usuário venha toda semana no meu site. Por exemplo, eu tenho um blog, né? Eu quero que o visitante venha toda semana, ou eu tenho uma newsletter, ou eu tenho sei lá o que. Beleza, isso aqui vai ser útil. Fora isso, fica difícil saber, porque, por exemplo, no meu caso, né? Eu não preciso que o usuário venha toda semana, eu preciso que o usuário venha uma vez por mês. Isso aqui não dá um retrato muito completo disso, né? A partir do momento que ele visita o site, mas isso aqui tem o seu valor, né? Precisa ser visto de maneira mais prática. Aqui também tem mensalmente, né? Quantos usuários retornam de mês em mês, também é bem interessante aqui, né? Mas assim, eu não vi muita utilização na minha experiência particular. E o último mesmo só vai servir para quem usa o Google AdSense. Então, o que é o Google AdSense? O Google AdSense é aquele integração do Google em que você tem um blog ou você tem algum canal em que você quer vender o seu público, os visitantes, para colocar anúncios do Google dentro do seu site. Então, aqui, nesse relatório aqui, ele vai mostrar para você quantas mídias foram vinculadas do Google no site e quantas transações foram geradas a partir dessa mídia, a duração da interação com essa mídia. Então vai te dar, por exemplo, relatório em relação a tipo, quanto tempo seus usuários ficam lendo seus blogs, quanto tempo eles ficam assistindo seus vídeos, esse tipo de coisa. Tá? Então esse relatório aqui não é tão útil, ele é mais útil para quem realmente cria conteúdo, está fazendo um site específico para criação de conteúdo e para engajamento do usuário com esse conteúdo. Tá? Beleza, pessoal? Esses aqui são os gráficos básicos. Cara, aqui já tem muita coisa, tá? Já tem muita coisa interessante. Depois que você fez a integração de dados que a gente mostrou na parte 2, vai demorar pelo menos, eu diria, uns 30 dias ou até 2 meses para você começar a conseguir ter dados ricos para utilizar aqui. Por quê? Porque 1 mês é o tempo que vai demorar primeiro para você captar dados suficiente para conseguir começar a realmente ter um resultado estatisticamente relevante.
E segundo, 2 meses por quê? Para você poder comparar um mês com o último mês, para daí realmente começar a ter dados mais interessantes, comparativos da evolução do site mês a mês, que eu acho que é o mínimo que você tem que usar de tempo, tá? Ficar usando análise semana a semana dá problema, porque tu vai ter sazonalidade, né? Então, essa semana é semana de pagamento, como é que você vai querer comparar com a semana de fim de mês? Que o cara tá sem grana nenhuma. Então, se você tem uma loja virtual, se você tem alguma coisa assim, você vai precisar ter um retrato do seu site pelo menos mês a mês, né? Mas também, óbvio, fazer análise semestre a semestre e por aí vai. Mas para quem está começando, isso aqui já é muito útil. Não substitui 100% as ferramentas que tem no Google Analytics antigo. Eu ainda uso muito do Google Analytics antigo na maioria das minhas análises. Eu sei que aqui na parte de relatórios você tem muitas das ferramentas que você tem já no Google Analytics antigo, mas eu ainda acho que falta coisa, ou pelo menos a apresentação desses dados não é tão interessante ou tão relevante do que no gráfico antigo. Mas é isso, pessoal. Se ficou qualquer dúvida, eu recomendo que vocês deixem aqui nos comentários. Também se inscrevam no canal para vocês receberem toda semana, aí, cada 15 dias pelo menos a gente faz um vídeo novo, tá? E testem essas ferramentas, brinquem com a segmentação de dados, brinquem com as dimensões, brinquem com as métricas, para daí ver qual é a melhor forma, qual é a melhor formatação de gráfico para o seu site, para a sua empresa. Até mais, pessoal!